para que Deus fale aos nossos corações e para que qualquer coisa que possa vir de um coração humano pecaminoso seja totalmente destruídos pela graça do nosso Deus, pois queremos ouvir apenas o Senhor e não a homens. Amados irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre reconhecimento. É uma palavra que hoje está muito em falta. As pessoas não conseguem mais reconhecer o que o outro fez. E o que você tem hoje pode sim ter sido fruto do sacrifício de outros. Um sacrifício lento, contínuo, que deram suor e sangue para manter você na condição que você está hoje. Existe uma história muito antes, até do seu nascimento. Pessoas que se dedicaram a construir algum patrimônio, pessoas que dedicaram-se a aprender algumas coisas, que aprenderam com a dor, que aprenderam errando, mas que tudo que aprenderam deixaram de legado para você. Se você não reconhece isso, se não é grato a seus pais, aos seus professores, aos seus amigos, aos seus irmãos em Cristo, ao seu pastor, à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, se você não é grato, você tem parte com os infiéis, pessoas ingratas, que acham que o que tem hoje é graças ao seu esforço, à sua dedicação. Olha só, eu não desisti, por isso cheguei aonde cheguei. Isso é só um pedacinho da sua história. Tem outra por trás. A sua consideração é virtude em Cristo. Nunca se esqueça disso. Então, hoje nós vamos ver a consideração que se deve ter as dores dos irmãos nas conquistas que eles tiveram para você. Considere as dores dos seus irmãos nas conquistas que eles obtiveram e você bebeu dessa fonte. Você aprendeu muita coisa, e muita coisa que você aprendeu não foi da sua própria capacidade intelectual, mas você herdou de alguém. Veja só o que diz Josué, capítulo 12, a partir do versículo 1. Aqui nós vemos que há uma história de dor, de sofrimento, de luta, por trás das conquistas atuais. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim, livro de Josué, capítulo 12, do 1 ao 5. São estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da além do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Armon até o monte Hermon e a toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale da metade de Gileade até os ribeiros de Jabote, limite dos filhos de Amon. Aqui eram reis poderosos que dominavam e tinham as suas posses totalmente seguras. E ele continua. Desde a campina até o mar de Quinerete, para o oriente, até ao mar da campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Jesimote,
e desde o sul abaixo de Asdod Pisga, como também o limite de Og, rei de Bazã, que havia ficado dos Refaíns e que habitava em Astarote e Edrei, e dominava no monte Hermon, e em Salca, e em toda a Bazã, até ao limite dos Gessuritas e os Maacatitas, e metade de Gileade, limite de Seom, rei de Esbom. Aqui você vê Josué e todo o povo revisando o que os seus pais conquistaram. Toda a história de conquista vinda através de Moisés, quando Josué era apenas um aluno, aqui está sendo relatado. É como se fosse a forma de Deus dizer: não esqueça da sua história, não esqueça dos seus pais, não esqueça dos seus avós, não esqueça do seu passado, da sua raiz, da sua origem. Tudo que você tem hoje, lembre-se, tem uma história. Pare de olhar só para o que você conquistou como se fosse apenas conquistas suas. Os territórios de Sion e Og, conquistados sobre a liderança de Moisés, aqui estão delineadas, simplesmente apresentadas como que o Senhor Deus, passando em rosto, que eles possuem porque outros conquistaram, ou pelo menos ajudaram. E existem pessoas que ficam chateadas. Está passando na cara. Se você não reconhece o que o outro fez, é bom mesmo que alguém esfregue no seu rosto aquilo que você ganhou. Porque para olhar só para o que falta, para apontar o dedo só para as coisas que você observa de ruim, de falha, de defeito, e não considerar nada que foi feito de bom, isso é ingratidão. E o mínimo que essa pessoa poderia fazer era esfregar e dizer: olha, você não está vendo o que eu fiz. O problema é que a pessoa que mostra também pode vir com orgulho, com arrogância, querendo se sobressair. Então, o justo é que você que está ouvindo aqui, saia pensando: quem eu sou hoje e graças a quem eu sou o que sou e tenho o que tenho. Moisés, Arão, Miriam e todo Israel, eles passaram por apertos terríveis. A história de conquista de qualquer coisa, pequena ou grande, que os pais de vocês deixaram de legado, foi através de, muitas vezes, dor e sofrimento. Moisés, Arão, Miriam, todo Israel. Observe, Números 21, do 1. Diz assim: ouvindo o cananeu, rei de Arad, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então, eles viviam em guerras lá atrás. Agora Josué está cheio de conquistas e ainda conquistando. E Josué, por estar tendo grande sucesso, não podia esquecer quem foi seu mestre, quem foram aqueles que lutaram para que ele pudesse estar aonde esteve. Imagine você, desde o ventre, precisando de atenção e cuidados. Sua mãe precisou se privar de certos esforços, de certos alimentos, de uma vida que ela vivia como se fosse livre, e agora ela está presa, porque ela não pode fazer certas coisas, porque você é um feto frágil, então ela tem que agora
ter cuidados. E muitas vezes sofre com enjoos, e muitas vezes sofre com desconforto. Sua mãe sofreu muito para que você pudesse estar hoje em segurança. Aí você vê aqui Israel passando por aperto, para gerar ou para preservar a nova geração, eles precisaram enfrentar guerras terríveis. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel, e lhe entregou os cananeus. E aí destruíram tudo. Mas observe que sempre foi em cima de muita dor e sofrimento. Dores físicas, dores psicológicas, dores espirituais. Moisés viu e Arão, a sua irmã, ficar leprosa por conta de desavença, por conta de ciúmes. E eles pensaram que não iam ter mais volta e sofreram muito. Moisés viu Arão morrendo. O povo viu Moisés partindo. Então, foram pessoas que passaram por situações de aperto, mas se mantiveram firmes, porque tinham que deixar alguma coisa para a próxima geração. E a próxima geração não poderia deixar de olhar para trás e dizer: obrigado, meus irmãos, por tudo que vocês fizeram por mim hoje. Pessoas que receberam flores não sabem muitas vezes que aqueles que as colheram tiveram suas mãos feridas. Então, você vai lá, compra um buquê de flores e você dá de presente e a pessoa recebe e é tudo muito bonito. Mas ali tinha espinhos. Ali pessoas podiam ter se machucado. E tudo que vocês observarem, alguém precisou abrir mão de algo para que você tivesse hoje. E eu pergunto, você conhece todos os sacrifícios que os seus avós fizeram por você? Os sacrifícios que sua mãe, que seu pai fez por você? Mas a ingratidão, ela é tão terrível que muitos chegam a dizer o seguinte: eles fizeram foi atrasar a minha vida, meu pai nunca fez nada por mim, minha mãe, e começam a falar só coisas ruins. Mas esquecem que muitas vezes passaram noites mal dormidas, trabalhos, abnegação, muitas vezes fracassaram, muitas vezes viveram sob o medo do fracasso. E hoje você está aqui, em segurança, e não sabe um terço da história do que fizeram os seus pais, os seus amigos, os seus irmãos. Agora, se sobrou alguma gota de juízo em você, você tem que reconhecer que deve isso a eles. Você tem que expressar um coração grato. É porque as coisas que faltam, que você sente falta, elas parecem ter um peso tão maior que atrai você. E você se concentra muito no que falta, pouquíssimo no que tem e nada no que construíram, no que ofereceram, no que deixaram para você. Aí vem a ingratidão. Mas em Provérbios, capítulo 23, o versículo 26, o sábio diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Então, olhar para quem tem prazeres a oferecer é laço, é cova profunda. Mas olhar para aquele que
construiu a sua história, que ajudou você chegar onde você está, é ser filho grato. Teus líderes, por exemplo, eles estão construindo o caminho para você. Aqui, o conselho da igreja, o vosso pastor Sandro, eu também me esforcei de alguma maneira, o pastor Marcos, o pastor Jaziel, vocês têm uma história aqui, de pessoas que saíram em busca de deixar algo para vocês. Aos Hebreus, o escritor diz o seguinte, capítulo 13, versículo 7, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Observe, é legado deixado, é uma riqueza e um tesouro muito maior do que qualquer bem que pais podem deixar para filhos. É o ensino, e principalmente o ensino da palavra de Deus. Agora, o que eles passaram? Hebreus também relata o que essas pessoas passaram. E capítulo 11 de Hebreus, do 37, diz: eles foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Veja o que Deus fez. Coisa que você tem hoje, que é superior ao que os seus pais tiveram lá atrás. Coisas que estes profetas presenciaram, sofreram, para deixar para vocês. E vocês recebem o que deles têm e ainda mais um bocado do Senhor. Você precisa reconhecer isso. Você precisa ser grato a Deus por tudo isto. E em segundo lugar, você precisa considerar as conquistas dadas por Deus, juntamente com seus líderes. Veja o que diz o versículo 6, a parte A, de Josué capítulo 12. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra, e ele vai falando. Mas observe, Moisés, servo do Senhor. Então, não aparte Deus de tudo que você tem hoje. Porque tudo que Moisés conseguiu conquistar é porque ele era servo do Senhor. Ou seja, era porque ele estava unido ao Senhor em servidão, em interesse, em dedicação, em empenho. E aqui Deus está entrando em cena e deixando bem claro que Moisés deixou um legado de intimidade com Deus, um servo do Senhor. Quem você é? Você é quem? Você é um servo? Você é uma serva do Senhor? É servir, é ser mordomo de Deus. Aquele que serve ao Senhor não se aborrece com o que vem do mundo. Moisés muitas vezes viu o povo ali ingrato, e Moisés ficava muito abatido com isso. Mas quando Deus dizia, vou destruir esse povo, Moisés falava na frente e dizia, não, por favor, não faça isso. E Moisés estava disposto a morrer no lugar daquele povo. Então Moisés não era uma pessoa que guardava rancores, ressentimento. Não, ele estava preocupado com o povo. E isso mostrava que ele tinha intimidade com Deus. Veja o que diz Números 12, do 6 por diante. Então disse,
ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer. Ou falo com ele em sonhos. Não é assim com Moisés, meu servo, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Perceba que intimidade Moisés estava dando ao povo, as suas conquistas, porque ele tinha uma conquista maior a dar ao povo, a intimidade dele com Deus. A intimidade de Moisés com Deus era tão grande que ele subia ao monte para falar com Deus e o monte ficava em chamas. E todo mundo tremia embaixo, pensando que iam morrer à distância. E Moisés lá dentro daquele fogo. E aí, quando ele descia do monte, ele descia com o rosto resplandecente. Ele trazia o brilho de Deus para o povo. É assim que o servo do Senhor faz. Ele traz Deus para o meio do povo. Só que com o tempo, aquele brilho ia diminuindo e ele se sentia tão mal por aquela glória estar se esvaindo, que ele colocava um véu para que o povo não visse a glória de Deus sumindo do seu rosto. Até que ele subia de novo no monte e voltava com a presença de Deus. O apóstolo João deixou um legado de intimidade com Jesus Cristo. É uma pena que as pessoas não queiram os tesouros de Cristo, a riqueza de Cristo. Eles querem a riqueza do mundo, eles querem as conquistas do mundo, eles querem crescer e vencer no mundo, mas quase nada de Cristo. João era muito sábio. No Evangelho segundo João, capítulo 13, do 22, diz: Então, os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia, no caso, Jesus Cristo dizendo sobre o traidor. Ora, ali estava chegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Isso era João. E a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? E Jesus disse: isso é intimidade, isso é querer ser rico, isso é ser ambicioso pelo que é eterno, pelo que de fato tem valor nessa vida, Cristo. Então ele ambicionava mais de Cristo. E ele queria estar juntinho de Jesus, enquanto os outros ficavam tímidos, outros com vergonha, outros com medo, João se aproximava. E essa aproximação de João fazia com que os outros achassem que só ele tinha esse contato. E empurravam João mais ainda para Cristo. Vai tu, João, vai, tu não consegue? Tu não é a pessoa que chega junto? Vai! E João ia, e cada vez mais João ia construindo a intimidade profunda com Cristo. E aqui está o segredo de ter de Cristo: é ser servo, é servir, é se humilhar, é atender aos irmãos. João estava sendo servo aqui. Quando os discípulos disseram: vai, João, vai, faz, ele estava obedecendo, atendendo os pedidos dos irmãos. E quanto mais servo João se fazia, mais íntimo ele era de Cristo. E aí ele pôde deixar um legado para as igrejas, conhecido como João, apóstolo do amor. Também lembrar, não é, daquela mulher pecadora que prostrou-se aos pés de Cristo, chorando, lavando os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugando com seus cabelos, e aí o dono da casa
o fariseu, que tinha convidado Jesus Cristo, começa a murmurar, dizendo, se fosse profeta, ia saber quem é essa pecadora que está ali tocando nele. E Jesus Cristo fez o seguinte. Em Lucas capítulo 7, do versículo 40, Jesus Cristo confronta dizendo ao fariseu, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dizia, mestre, certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgastes bem. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para lavar os pés. Esta, porém, regou meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me destes ósculos. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar meus pés. Não me ungistes com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Então aprenda isto. Toda vez que você se achar superior a algum dos seus irmãos, ou a alguém lá fora, ou aos seus pais, ou aos seus filhos, a alguém, quando você se achar superior, entenda isso, é porque você ama pouco a Cristo. Porque quando você amar muito a Jesus Cristo, você vai se ver como servo de todos. É por isso que Jesus Cristo disse sobre João Batista, entre os nascidos de mulher, não tem ninguém que seja maior do que João Batista. Sabe por quê? Porque João Batista era servo, de fato. João Batista disse, eu não sou digno nem de tocar nas sandálias dele. Que ele cresça e que eu diminua, é isso que tem que ser a minha vida. Não quero crescimento não, eu quero diminuir, para que Cristo cresça enquanto eu diminuo. Mas Jesus Cristo ainda disse, mas aquele que for menor no reino de Deus, será maior do que João Batista. Então, consiga ser menor do que João Batista no Evangelho, e você será maior do que ele. Mas é preciso que você entenda, tudo isso tem que ser para servir. Você serve aos irmãos trazendo Cristo. Você aprende mais de Cristo para que os irmãos desfrutem mais de Cristo. Você vive em comunhão mais e mais com Cristo para que os irmãos desfrutem da presença de Cristo na sua vida. Então é isto. Moisés era assim. E o texto diz, Moisés, servo do Senhor. E os filhos de Israel feriram a estes. E Moisés, servo do Senhor, deu a esta terra por possessão aos rubenitas. Então, meus irmãos, aos gaditas e à meia tribo de Manassés. Considere isto. Considere que Deus quer de você servidão, não orgulho, não arrogância. Cresça no mundo, mas cresça no mundo para servir. Se não for para servir, é melhor que você não tenha nada. Na verdade, é melhor que você pare até de existir. Porque você vai ser igual aquela planta lá, não é? Que o trabalhador olha e diz, ih, não está dando frutos. Aí o Senhor olha e diz, arranca. Arranca. Para quê? Uma planta ocupando espaço na minha terra? Não quero. Arranque e lance no fogo. Aí o trabalhador vai lá e intercede. Não, Senhor, faça assim,
Tenha um pouco mais de paciência, eu vou cavar ao redor, eu vou adubar, eu vou trabalhar ela. Se daqui a 1 ano ela não der fruta, aí o Senhor faz isso. Arranca e lança fora. Pois bem, que Deus possa dar mais oportunidades para que sejamos mais servos, para que possamos dar mais frutos ao nosso Deus. E para encerrar, eu quero ler com vocês o legado que Cristo deixou, para que todos vivam de acordo com o que Ele promete. Trabalhe abundantemente, pensando sim em ser recompensado, mas não por homens, porque você vai se frustrar por Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vocês vão ganhar muito. Vocês vão ganhar por todos os que Deus vai levantar em seu favor. E também, milagrosamente, Ele diretamente vai te conceder. Aos Hebreus foi escrito no capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servis e ainda servis aos santos. Deus não é injusto. De repente você esteja se sentindo do outro lado. Eu reconheço tudo que meus pais fizeram, mas meus filhos não estão reconhecendo, minha igreja não reconhece, só vê meus defeitos, e você começa a se abater com isso. E por que você vai se abater? Se você se abate com isso, é uma prova de que não era Cristo que você oferecia seus serviços. Porque Deus está deixando bem claro que Ele não é injusto para ficar esquecido do amor de vocês para com o nome dEle e para com o serviço de vocês aos santos. Considere o que seus irmãos fizeram por você, o que seus pais, seja grato a eles. Considere também o que muitos conseguiram e ainda lutam para que você tenha de Cristo. Considere o que Cristo conquistou para você. Nunca esqueça. Esteja lembrando sempre. Pare de perder tempo murmurando, desanimando com o que você ainda não tem. Falta algo? Lute e ore. Orare et labutare. Faça o que Lutero instruiu. Ore e lute. Agora, murmurar? Nunca. Seja grato pelo que recebeu, seja grato pela história que foi construída para que você tivesse o que tem hoje. Apenas deixe de olhar o que falta e desfrute alegremente do que você recebeu, sem esquecer quem te deu. Que Deus abençoe aos irmãos. Vamos responder a palavra? Ainda continuar em resposta da palavra? Tomando parte na mesa do Senhor, que é outro momento muito importante que temos da parte do nosso Deus.